Sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia e Você. Hoje nós, em comemoração ao Setembro Amarelo, vamos abordar um tema delicado que é o suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 45 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. A faixa etária atingida vai dos 15 aos 25 anos. Uma população extremamente jovem que desperta muita preocupação. Então, a psicologia hoje vem cumprindo a sua função psicossocial, conversando hoje com a Kátia, que é psicóloga clínica, com 27 anos de experiência clínica, e a Kátia, ela é especialista em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, e está aqui contribuindo com a gente. Bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite, Mônica. Eu que agradeço. Kátia, esse tema delicado, né, como a gente falou na abertura, como que ele vem sendo abordado hoje em dia? Então, Mônica, o suicídio é um tema muito sensível, né? E durante a trajetória aí, é um tema que não é muito falado por uma questão de tabu, né? Porque às vezes as pessoas acham que falar sobre o suicídio pode incentivar, quando talvez, na verdade, auxilie, né? Como o Setembro Amarelo, que tem a função, né, de informar e prevenir. Então, hoje a gente percebe que com o aumento das doenças, né, psíquicas, e junto com ela vem o suicídio, né? Hoje as pessoas estão mais abertas para poder estar falando sobre esse tema, que é tão delicado e tão sensível. Sim. E a gente, por acaso, Kátia, poderia falar de causas de suicídio? Então, as causas, Mônica, são muitas. A gente vai desde uma depressão, uma síndrome do pânico, ansiedade, até, entendeu, uma síndrome de burnout. Então, o que a gente percebe? Que as doenças psíquicas, né, pode ser um causador, problemas financeiros, problemas emocionais, né, um relacionamento que acabou, uma família separou, ou questões dentro de casa mesmo. Tudo isso acaba, de certa forma, sendo um pontinho que, dependendo da estrutura psíquica da pessoa, né, pode levar ela a achar que o suicídio é uma alternativa. Certo. Isso que você está falando é muito importante, Kátia, porque a gente no consultório, no dia a dia, a gente observa principalmente essa faixa etária atingida pelo suicídio, que tem um pensamento mágico muito grande. Então, às vezes, é muito triste. Ele quer acabar com a dor, não com a própria vida. Isso, né? Eu costumo falar muito, Mônica, que o paciente que chega nessa atitude extrema, ele tem uma dor de alma, né? Sim. Não é físico, é de alma. Então, ele é tanta dor, é um limite, que para eles só a morte que vai encerrar esse ciclo de dor. Certo. Ô, Kátia, e assim, quais são os tratamentos? Eu sei que tem remédios. Como que seria um caminho para alguém, uma família que detecta que tem um membro que possa estar arriscado a suicídio? Então, a gente tem que prestar muita atenção, Mônica, nos comportamentos e nas falas do indivíduo. Por quê? A pessoa que, de repente, mudou o comportamento, passou a ficar muito mais introspectivo, começou a deixar de ter autocuidado, começa a ter frases do tipo, essa vida não vale a pena, eu tenho vontade de sumir, sabe, essas frases que são de desesperança. Certo. Então, é um indício para a família ficar atenta e procurar ajuda, que eu acredito que, no primeiro momento, um psicólogo, né, para conversar, entender, e em alguns casos a necessidade do medicamento mesmo, né? Quando tem uma depressão profunda, onde a pessoa não responde à terapia, ela precisa do medicamento para dar uma equilibrada e a terapia poder ajudar, né, a entender, né, por que está chegando nesse movimento final da vida, né? Muita gente confunde achando que vai ao psicólogo e vai ser medicado, né? Muito, E, né? na verdade... Não, o que a gente tem que entender é assim, né? A psicologia, ela vai tentar ajudar o paciente a lidar, né? O que a gente tem que pensar assim, a pessoa que ela pensa em suicídio, ela tem uma fragilidade psíquica.
Então, é um paciente que está sem recursos emocionais para lidar com a própria dor. E que isso hoje é uma coisa muito comum, né? Né, vamos dizer, o mundo contemporâneo aí, né, da geração fast food, tudo muito rápido, tudo leva a essa falta de recursos, né? A questão, né, de internet, de celular, de tablet, tira, né, da criança lá atrás o brincar, né, o lúdico, que vai ser um ponto de início para criar recursos, né? Recursos criativos para lidar com as situações. Então, essa falta tem gerado uma geração que tem uma sensibilidade muito grande. Sim. Então, é muito importante que eles entendam que a psicologia vai ajudar nesse fortalecimento. E que se em alguns casos, né, a pessoa não estiver tendo condições de reagir, uma crise de ansiedade, uma depressão, né, uma esquizofrenia, né? A gente sabe também que a esquizofrenia pode levar síndrome, né, de burnout também, né? O trabalho excessivo. Então, às vezes, tem que ir para o médico para tomar o remédio, para dar uma desacelerada, para a terapia fazer efeito. Então, ou é terapia ou é, né, o movimento dos dois. Sim. E com relação à família, Mônica, eu acho que ela vai também partir para esse mesmo pressuposto, né? Da importância deles procurarem ajuda, né? Porque para a família, né, que teve alguém que cometeu suicídio ou uma tentativa, eu acho que um primeiro sentimento que fica é o da culpa. Culpa por não ter percebido, culpa por não ter feito nada, né? Esse sentimento. E a gente tem que entender que não existe culpado, né? Existe uma escolha que aquela pessoa entendeu naquele momento que a morte seria o ideal para acabar com aquele sofrimento. Sim. E a gente vê, às vezes, as famílias falando, mas eu fiz tanta estratégia, né? Pus grade na janela, tirei todo quanto é tipo de medicação que ele podia ter acesso, mas o suicida, infelizmente, ele vai ludibriar tudo isso. Você sabe, Mônica, que tem um fator, né, dentro desses, né, para a gente observar, que chama melhora repentina. Né? Tem até uns vídeos que rolam pela internet de pessoas felizes momentos antes de cometer suicídio. Né? E é interessante, por que acontece isso? A pessoa vem no sofrimento, então a família acompanha esse sofrimento, entende que ele está ali, né, com umas ideias suicidas ou tentativa, e de repente ele dá uma melhora, né? E essa melhora é porque nesse determinado momento é como se ele tomasse a decisão e viesse a tranquilidade, né? Olha, é pela decisão. Exatamente. Então eu decidi que eu vou pôr fim na minha vida. Curioso. Então agora eu estou tranquilo que essa dor vai acabar. E aí onde que ele está, essa melhora repentina que muitas vezes as pessoas falam, né? A pessoa estava bem e de repente cometeu o suicídio. Que dificulta mais ainda detectar o comportamento suicida. Né? A questão do suicídio, Mônica, é algo muito subjetivo, né? Não tem como a gente ter uma cartilha, né? A gente tem o quê? É observação, é procurar a saúde emocional, né? É procurar psicoterapia ou fazer outro tipo de terapia, de pintura, de grupo de amigos, de esporte. Então, assim, é um conjunto de coisas que leva a pessoa a entender, né, o lugar dela, o espaço, e que essa dor pode ser partilhada, né, pode ser acolhida pelas pessoas, e aí talvez tirar essa ideia da cabeça. É bem importante isso que você falou, Kátia, porque me lembra assim, a qualidade de vida que se deve procurar sempre. E a gente assiste hoje, né, a internet é um evento maravilhoso, sem dúvida, mas a gente também assiste muito o mau uso das mídias sociais, da internet em geral, e você vê realmente comportamentos preocupantes. Muito. Que podem levar ao suicídio, né? É como um medicamento, Mônica. O medicamento, ele usado na dosagem certa, ele salva. Na dosagem errada, ele mata. Então, assim, falta um equilíbrio, né? E hoje a gente está entendendo que a saúde mental, ela é uma das dimensões que tem, além do corpo, além do físico, né? Porque a gente passou de uma geração muito de cultuar o corpo. E agora a gente está entendendo que tem que ser em conjunto isso, né? Então, Sim. assim, o exercício social, tudo isso tem que caminhar. E a internet, ela tem esse lado positivo de informar, de trazer, né, conteúdos, mas ao mesmo tempo ela traz muitas coisas que acaba deprimindo. No consultório eu vejo isso, pacientes que se deprimem, né, de ver lá as mortes, os assassinatos. Então isso aí é meio complicado. Então assim, a pessoa que tem uma hipersensibilidade, vamos dizer assim, ela tem que evitar certas coisas, né, que vai deprimir mais ela, né? Porque uma depressão, ela começa no estado deprimido, né, que vai...
E talvez, Kátia, não só o lado angustiante da vida, mas também a propaganda maravilhosa que se vende nas mídias sociais, né? Então, ninguém publica no Instagram a sua infelicidade. Então, muitas vezes, você pega um adolescente que não esteja bem emocionalmente, ele vai confundir, né? E começar a minimizar o valor e a felicidade que ele tem. Isso é muito interessante, Mônica, porque eu costumo falar para os pais dos adolescentes em consultório que hoje não é fácil ser adolescente. Exato. Bem diferente da nossa época. Nossa época, a gente tinha o nosso microcosmo. Era ali, entendeu? Né? Se eu estava de castigo, se não podia sair, estava ali. Hoje é um ambiente onde que, se ele não sair de casa, ele vê quem saiu, o que fez. E aí essa questão toda de ter essa coisa idealizada, né? Essa coisa muito perfeita, muito bonita, acaba deixando o adolescente realmente deprimido. E aí vem várias coisas, né? Bullying, né, nessa idade, e que acaba levando esse adolescente, que é uma fase complicada, né? A gente entende que a adolescência, né, ela é chamada de síndrome normal da adolescência, né? Síndrome já é um estado patológico, porque é transição, é mudança. Então, tudo isso, né, que é associado com o fator primordial do adolescente, que é sentir-se aceito, né, pertencente a um grupo, criar uma identidade, se ele não se encaixa, se ele vê numa rede social que está tudo perfeito, ele não se sente pertencente. Sim. Né? E pela fragilidade dessa fase que ele está, entendeu? Às vezes acaba procurando suicídio. E é interessante, porque a gente tem dois tipos de suicidas. O premeditado, né, que é aquele que toma a decisão, ele vai, né, perceber, vai marcar hora, dia, escrever carta, a forma como vai fazer, e tem aquele que é, né, o impulsivo, aquele que num determinado momento, uma situação ele faz, mas não era o que ele queria fazer, agiu por impulso, né? E a gente percebe que além dessa questão, os homens são os que mais cometem suicídio, dá certo o suicídio, né? Porque para cada 3 mulheres que tentam, um homem se suicida. Né? Por quê? Porque o homem ele usa métodos mais agressivos, né, para cometer esse ato. Já a mulher não, ela procura métodos menos dolorosos, que acaba não dando muito certo. E eu ouvi numa ocasião também outra coisa curiosa: a mulher ao suicidar ela não mexe com a sua estética. Você não vai ver uma mulher, raramente, né, não vou dizer nunca, mas uma mulher dando um tiro na própria cabeça, por exemplo. Né? Ela vai procurar métodos que preservem a estética dela para um evento funeral, etc. Né? É a forma que ela tem pensando em todos os detalhes, né? Isso aí vai uma estrutura do feminino, do masculino, né? De repente o masculino quer acabar e vai da forma mais brusca que tiver. Já a mulher acaba tendo né, uma coisa mais sutil, vamos dizer assim, né? Então, Kátia, a gente está abordando mais fortemente da adolescência pela incidência, né, de 15 a 25 anos, embora 25 seja já uma adolescência tardia, enfim, né? Mas os idosos, as pessoas acometidas por doenças terminais, né, também podem vir a apressar, né? Pode ser sim. Eutanásia. Tem a estatística, né, de pessoas de idade, né, que se sentem sozinhas, que acaba adiantando dessa morte, né? Porque não vê sentido. Porque a gente tem que pensar, Mônica, que a pessoa suicida, ela quer acabar com a dor, ela quer finalizar algo que ela não está aguentando. Então, assim, uma doença, um câncer. Então, parece também o kamikaze, né? Antes de me atingir, eu me jogo e mato. Certo. Mas é um sentimento desse, né? E aí, é essa falta de energia para a vida, né? Essa falta de... Por isso que quando a gente fala, né, se você tem esse núcleo social, de amigos, de esporte, de família, de tudo, é difícil a pessoa, né, pensar, porque por mais que ela tenha o pensamento, mas realizar, ela tem um olhar que dá um suporte para ela. Agora, quando ela se sente sozinha, né, isso é uma questão que quem tenta o suicídio fala, né, antes de cometer ou depois que tentou e não deu certo, que é esse sentimento também de solidão, né, sentir-se sozinho. E aí, por que é tabu, Mônica? Porque falar sobre as fragilidades, né, é difícil. Tem paciente no consultório que ele não fala que faz terapia, né, tem paciente que não quer falar que toma remédio. Então, você imagina você dizer que você quer se matar, né, então parece que isso é uma coisa de pessoa fraca, com falta de coragem, né,
né, de fazer alguma coisa. Então, é um tema que quanto mais for falado, que mais que as pessoas entendam que por trás de uma tentativa de suicídio, ou até o que é o suicídio em si, existe uma pessoa que está em sofrimento, né? Que não precisa ser julgada, né? Para dizer, é falta disso ou falta daquilo, né? Mas que ela seja acolhida, seja entendida nesse processo. Então, a família, né? O núcleo social é muito importante para a pessoa nesse processo que ela está de ideias suicidas, né? Sempre que se socializa uma dor, você tem alívio, porque você vê que você não é o único a sofrer, né? Isso Exato. é muito importante. Por isso que quando as pessoas, né, perdem alguém, alguma coisa, situações, criam ONGs, né? Que é uma forma de, né, uma forma de partilhar aquilo lá. Sim. Que a gente fala, né? Eu acho que existe dentro da psique nossa uma necessidade de ser aceito, né? Sim. Então, quando você entende que existem pessoas que passam por aquilo, você não se sente tão fora, né, desse núcleo, né, dessa... humaniza, né? Isso, exatamente. Então, por isso que é muito importante essa pessoa, ela ser acolhida. E por isso que, né, iniciativas como, né, Setembro Amarelo é de super importância, né? Porque quando isso acontece, ela entende que não é só ela que passa por aquilo, mas outras pessoas também, né, passam por esse sofrimento psíquico também. Kátia, você falou por alto, mas uma coisa que eu queria recuperar, que é muito importante. A gente está vendo na mídia uma coisa triste, né? Os atiradores nas escolas. Então, acho que a psicologia escolar ela tem um compromisso também de lidar com isso. Como que você vê o fenômeno do bullying, né? Então, a relação com o suicídio? Tá muito interligado, né? Geralmente, o adolescente que... Na maioria dos casos que comete o suicídio, está ligado com bullying. E o bullying, na verdade, Mônica, não é só na escola, né? Ele é em casa, né? Quando a família tira sarro de uma pessoa ou aponta alguma questão física dela. Um apelido. Dentro de um trabalho, né? Pode ter bullying no trabalho, né? Adultos. Então, assim, pensando em termos de escola, é fundamental que a escola seja atenta, que ela também desenvolva, né, ali dentro, formas de trabalhar isso e estar atento. Porque a única forma de se evitar que que um adolescente cometa o suicídio é ela perceber os núcleos dentro da escola, porque a gente sabe que o adolescente faz isso. Então, quanto mais a escola tiver recursos lá dentro, de palestra, de conversar, de perceber que aquela pessoa está excluída, tentar integrar ele com o grupo, entendeu? Melhor ela vai fazer o papel dela dentro dessa questão do suicídio. Sim. A solidão, né, numa situação dessa é desesperador, porque o suicídio, ele é um ato muito solitário, né? E muitas vezes a pessoa não consegue comunicar a dor, isso que é uma pena de se ver, né? Essa questão de não falar sobre os sentimentos, né? Nós temos uma sociedade que a gente está mudando isso, né? A psicologia hoje ela tem trazido, né, uma nova maneira de se lidar. Mas essa questão de que é forte quem não fala, né? Sim. Quem suporta tudo, quem dá conta de tudo, é uma ideia que está indo por água abaixo, né? O forte é aquele que tem coragem de chegar e falar, eu estou sofrendo, estou sentindo, ir para terapia, entendeu? Ter coragem de enfrentar, né, essa dor que está sentindo. Porque, assim, ninguém acorda pensando em se suicidar. Sim. É um processo isso dentro de si, né, de solidão ou de questões. Então, quanto mais rápido, né, a pessoa detectar ou quem estiver perto detectar, mais chance a gente vai ter de ajudar essa pessoa a não cometer esse ato. Você tocou num assunto muito importante, porque toda vez que a gente fala de Setembro Amarelo, tem um lema desse ano se você precisar, peça ajuda. E, né, lembrando que o CVV é o Centro de Valorização à Vida, é uma ONG brasileira que foi criada em 1962, sem fins lucrativos, conta com vários voluntários que estão lá 24 horas para atender você no telefone 188, e você pode ligar a hora que quiser, se vier a ter pensamentos suicidas ou conhecer alguém, incentivar essa pessoa a procurar esse tipo de conversa, que a partir daí tem todo um encaminhamento importante, né, Kátia? Exatamente, é aí que é a pontinha do iceberg, né? É o primeiro passo que ela dá de partilhar, de entender até que existem, né, lugares para ela buscar ajuda, né? O CVV, né? O CAPS, né? Que também, né? Também acolhe. E a gente tem que pensar numa coisa, Mônica,
temos duas questões nisso, né? A pessoa que ela está já numa crise aguda, né? Tipo, ela quer, se alguém deixar sozinha, ela pode cometer o suicídio. E tem aquela pessoa que está com as ideias suicidas, né? Então, assim, como que a gente olha para isso? A pessoa que tiver já numa crise aguda, a família tem que procurar um hospital, entendeu? Já ir direto para uma intervenção. Às vezes. Exatamente. Né? E aquele outro que está com as ideias suicidas, então, procurar essa ajuda, psicoterapeuta ou de grupos, o CVV, entendeu? Porque ela tá no processo. Né? A outra já está ali naquele ponto que, entendeu? Espera o momento que ela esteja sozinha para cometer. E isso é muito importante também, Mônica. O paciente que tem ideias suicidas, muito escancarada, né? Porque tem aquele que eu tive paciente no consultório que falava, conversando comigo, falava, estou aqui falando com você e estou pensando como que eu vou acabar com a minha vida. O estado de depressão, então assim, ela tinha que tomar medicamento, tudo. Então assim, essa paciente, a gente orientou a família a não deixar sozinha um segundo. Né? Hoje, já medicada, já está bem, já lida com isso tudo. E aí a gente vê que existe um movimento muito saudável, né? De conseguir, né, a pessoa acabar com essa dor. Essa paciente até brinca, ela fala assim, não quero sentir aquilo de novo. Que bom. Porque passou aquela angústia, aquela dor de alma, aquela solidão, aquela desesperança da vida. Então, assim, o paciente está com ideia suicida, procura terapia, procura o CVV. O paciente está já, né, pensando fazer, esperando o momento, procura uma ajuda já mais rápida nesse caso. Com medicação, com psiquiatra, né? Exatamente, com psiquiatra. Kátia, e às vezes, né, nós estamos falando muito de famílias, mas tem famílias muito problemáticas. E a gente sabe, tem um conceito na psicologia que é do paciente identificado, né, que é aquele que vai receber toda a carga de conflito da família. Como lidar com essa equação? A família que tem que apoiar, muitas vezes é a família que leva a pessoa à tentativa de suicídio, ou não leva, mas é um fator. Como que a família pode, apesar dos seus problemas, prestar atenção num membro dela? Então, Mônica, quando a gente fala de família disfuncional, é meio complicado, né? Porque às vezes uma família é tão adoecida que nem condições ela tem de ajudar aquela pessoa que está. Então, assim, nós profissionais vamos focar nessa pessoa, né? E tentar trazer a família, porque quando você fala do paciente identificado, né, que esse paciente que absorve toda, né, os pesos da família, você pode também, através desse paciente, ajudar essa família a se encontrar, né, a se conectar. Né? Então, entender que aquela estrutura familiar causa dor. E não é só para o paciente que, né, identificado que vai acabar tendo uma atitude extrema, mas a própria família. Né, que não tem o suicídio, mas tem, de certa forma, a morte daquela família que vai morrendo, né? Exato. Então, assim, E é pesado, né? É pesado, não é fácil, não é fácil, né? Eu acredito que ninguém faça, né, isso de forma proposital. Né? Com certeza. Essa família machucada, talvez vendo uma estrutura machucada, né? Tem que ser acolhida também. Exatamente, né? Ser acolhida. E não a gente olhar para isso como se fosse a culpada, né? Senão a gente está indo da contramão. A gente não quer, a gente trabalha com a família para não se sentir culpada e de repente nós estamos colocando a culpa na família. Exatamente. Né? Não é culpabilizar, mas esclarecer. Isso. Né? Para que todos se ajudem. Isso, trazer para a consciência mesmo, né? O quanto aquela família está adoecida e o quanto ela está adoecendo aquela pessoa. Porque, assim, não é toda a família adoecida que vai ter um membro que vai tentar suicídio ou pensar, né? Mas a gente tem que pensar que são personalidades, né? Então, tanto que os suicídios, ele vai depender de fatores ambientais, né, sociais, né, emocionais. Então, assim, se a pessoa tem uma estrutura frágil, ela vai procurar alguma coisa que seja mais objetiva, né? Acabar com a vida, né? Talvez, né, para a gente começar encerrando já, Kátia, talvez, assim, a família que está vivendo grandes problemas também fica bem sensível a cada membro da família, né? Porque às vezes o problema está tão absorvente ali que se perde de perspectiva um filho adolescente, né? Uma pessoa que possa estar sofrendo demais com isso. Foi muito bom, não estamos falando de culpados, mas sim de dinâmicas familiares importantes. A família realmente, ela ser o berço, né? De apoio, de segurança para esse paciente, para essa pessoa, né, que tem essa ideia. E
né? Eu acho que são dois movimentos, né? Daquele que se cura e a família também. Né? Talvez isso seja uma oportunidade para todos, né, se conhecerem e evitar, né? Isso. Atitudes tão extremas, né? Queria agradecer muito a sua contribuição, foi muito importante, esclarecedora. E também ainda ressaltar para vocês que em caso de percepção de tentativa de suicídio, ou se você próprio estiver pensando em suicídio, né, converse primeiro. Sempre há uma saída, você nunca está sozinho. Procure uma ajuda, 188 é o CVV, tem sempre uma pessoa ali para te ouvir. E mais do que nunca, gente, a vida é uma coisa, é um dom tão maravilhoso e não tem como a gente achar que uma fase dela difícil possa justificar a gente terminar com toda ela. Porque, né, quando a gente vive um tempo maior, a gente percebe que a vida é feita de fases difíceis, fases alegres, e esse é um grande dinamismo da vida. Talvez se a gente não vivesse essa variedade, a gente não teria nenhuma evolução psicológica, né, Kátia? Com certeza, né? Eu acho que esse tema traz uma reflexão, né? Que as famílias possam se prestar atenção, que as famílias possam se olhar, como você falou, que elas possam perceber cada membro, né? Isso. E tipo, eu nunca cometeria, mas se tem alguém que comete, não vamos julgar. Né? Só vamos entender que, de repente, a gente precisa ajudar aquela pessoa a criar recursos para não cometer esse ato. Acolher, né? Acolher essa pessoa, né? E entender que são atitudes extremas de dor. Né? Eu acho que a pessoa suicida, ela não mata porque ela quer fazer graça. Né? De forma alguma. Ela busca isso porque ela entende que a única saída que ela tem é essa. Né? E que é uma visão muito enganosa daquele momento de desespero. Isso, né? Precisa criar, entender que ela precisa buscar recursos, entendeu? Emocionais, seja na família, seja na psicoterapia, seja na terapia, seja onde for. Mas buscar recursos emocionais criativos para poder lidar com isso. Certo. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você também. Ficamos por aqui com mais um Psicologia e Você. Espero que tenham gostado.